O trem está em Novo Hamburgo pela segunda vez. O primeiro trem funcionava em nosso município antes da emancipação e era chamado de Maria Fumaça. O projeto de criação do trem em Novo Hamburgo começou em 1867. Em 1869, houve uma concorrência para decidir quem iria construir a estrada de ferro no trecho de São Leopoldo até Porto Alegre. A vencedora foi uma empresa da Inglaterra. A extensão até Novo Hamburgo foi iniciada somente em novembro de 1871. Nesta época, o município era chamado de Hamburgerberg. No dia 1º de janeiro de 1876, o primeiro trem de Novo Hamburgo começou a funcionar. No início, a estrada de ferro chegava até o centro de Novo Hamburgo, e os ingleses deram o nome de New Hamburg para a primeira estação. Ela ficava no centro da cidade, onde hoje é a Praça do Imigrante, uma localidade então deserta que ficava antes do povoado de Hamburgerberg, hoje Hamburgo Velho. Em torno desta estação começaram a surgir as primeiras lojas e oficinas de artesanato de couro. Somente em 1882 os trilhos foram estendidos até Hamburgo Velho. A estação ficava onde atualmente é o cruzamento da Avenida Victor Hugo Kuntz com a Rua Marquês de Souza. Na época, o Brasil era uma monarquia governado pelo imperador Dom Pedro II. O transporte através dos trilhos do trem facilitou a vida dos moradores de Novo Hamburgo, tanto para o transporte de cargas como para o transporte de passageiros. Antes do trem, tudo era transportado com carretas de boi ou a pé. O trem Maria Fumaça funcionava com carvão e água. O carvão era colocado dentro da fornalha, que queimava o carvão, esquentava a água que virava vapor e movia as rodas. Havia um funcionário chamado foguista, que colocava o carvão na fornalha do trem. Através desses trilhos, passageiros e produção local podiam ser transportados para o centro do estado, com uma rapidez surpreendente para a época. Uma viagem de Canela até Porto Alegre demorava 6 horas de trem. O vagão que levava as pessoas se chamava carro, e o vagão que transportava animais e outros produtos era o vagão de carga. O trem tinha vagões de carga e carro. Existiam carros de primeira e segunda classe. Havia bastante diferença entre esses carros. Os bancos da primeira classe eram estofados e os da segunda classe eram só de madeira. Os carros da primeira classe eram mais distantes da fornalha para não pegar fagulhas nas roupas dos passageiros. A passagem da primeira classe era mais cara. Nos trens de antigamente havia as ferromoças que serviam alimentos e bebidas aos passageiros da primeira classe. O homem que dirigia o trem se chamava maquinista. O troller, um quadriciclo da época, chamado de bicicleta de trilho, servia para levar o mecânico para verificar e consertar as falhas nos trilhos do trem. Naquela época, as pessoas raramente tinham relógios e olhavam as horas pelo sol. Então, para que as pessoas soubessem a hora das chegadas e partidas do trem, cada estação tinha um relógio que era chamado de relógio da estação. A partir daí, o relógio passou a fazer parte da vida das pessoas. Em 1963, a estação foi desativada, pois em todo o Brasil havia uma tendência de substituir as linhas férreas por rodovias. Em 26 de novembro de 1976, foi criado o Museu do Trem, na antiga estação de São Leopoldo, a fim de resgatar e preservar um pouco dessa história do Vale dos Sinos. Ela foi totalmente restaurada e ficou como era originalmente. A estrutura que abriga o Museu do Trem foi trazida da Inglaterra, chegando em São Leopoldo pelo Rio dos Sinos. Por medo de ataques de flechas incendiárias dos índios, a estação veio com suas paredes recobertas por uma capa de zinco. Desde o início do século XXI, Novo Hamburgo aguardava a volta do trem. Várias entidades participaram do projeto O Trem é Nosso, reunindo assinaturas pedindo a volta do trem e enviando e-mails de protestos ao Tribunal de Contas da União.
No dia 22 de maio de 2012, o trem retornou a Novo Hamburgo, dessa vez mais moderno, rápido e chamado de metrô de superfície. Eram mais ou menos 10 horas e 16 minutos de uma manhã ensolarada, quando os vagões partiram em direção à capital em sua primeira viagem, dando início às operações experimentais da extensão do trem, onde as viagens eram de graça para que as pessoas pudessem andar e ver se o trem era seguro. A inauguração oficial foi no dia 2 de julho de 2012, começando a operação comercial nas novas estações. A extensão de São Leopoldo até Novo Hamburgo foi de 9,3 km de trilhos, aumentando em 30 mil o número de usuários do metrô. Foram construídas 5 novas estações, completando o total de 22 estações no ano de 2012 até Porto Alegre. Foi gasto em torno de 938,2 milhões de reais, dinheiro do governo federal, para a construção da extensão até Novo Hamburgo. A obra levou 4 anos para ser construída, tendo iniciado em fevereiro de 2008. Para não dividir o município, os trilhos do trem que passam por Novo Hamburgo foram construídos totalmente em via elevada. A construção do trem causou muitos problemas e engarrafamentos no centro de Novo Hamburgo. Muitas ruas ficaram interditadas ou só era possível andar de carro ou moto em meia pista. Foram contratados cerca de 1.200 trabalhadores indiretos e outros 3.000 empregados indiretos para a construção da obra. O salário de um trabalhador da Transurb era em torno de R$ 950. O prefeito Tarcísio Zimmermann foi para Brasília, no Tribunal de Contas da União, para pedir melhorias para a instalação do Transurb, principalmente para as estações FENAC e Novo Hamburgo. O arroio Luiz Hall foi um problema para a construção. A proposta era dobrar a profundidade e a largura do arroio por onde passa o trem. De acordo com o projeto inicial, o espaço embaixo da linha do trem seria reurbanizado, com pistas de corrida, lugares de lazer e canchas de atletismo. Para o trem ficar integrado na cidade, foram usadas formas mais arredondadas, tornando a arquitetura mais bonita e agradável. A estação Santo Afonso foi a primeira estação de Novo Hamburgo. Inicialmente, os trens partiam de Novo Hamburgo apenas entre 10 e 16 horas. Quando a estação Santo Afonso ficou pronta, a passagem custava R$ 1,70. Na estação há estacionamento para bicicletas, chão especial para deficientes visuais, achados e perdidos, vestiários, copa e muito mais. Próxima à estação Santo Afonso, há estacionamento particular. Quem quiser deixar o carro perto da estação tem que pagar no mínimo R$ 6,00 para carros e R$ 3,00 para motos. Nome das estações em Novo Hamburgo, todas com acessibilidade universal. Primeira, Santo Afonso. Segunda, Industrial. Terceira, FENAC. Quarta, Novo Hamburgo. A estação Novo Hamburgo fica no centro da cidade, perto das ruas Marcílio Dias, 5 de Abril, Avenida Nações Unidas, Imperatriz e Leopoldina. O Transurb passa pelos municípios de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Esteio, Canoas e Porto Alegre. A pessoa que dirige o Transurb se chama operadora de trem e pode ser homem ou mulher. Principais benefícios do trem para Novo Hamburgo: diminuição da quantidade de automóveis e ônibus na BR-116, gerando menos acidentes e poluição no ar. Tarifa de transporte público mais barata na região metropolitana de Porto Alegre. Melhora do transporte público da região para a Copa do Mundo de 2014. O metrô é considerado um meio de transporte seguro. A chegada do Transurb é uma conquista muito importante para a cidade. E é muito bom o trem ter vindo a Novo Hamburgo, porque ter esse transporte facilita a vida das pessoas. A chegada do trem em Novo Hamburgo trará crescimento, pois mais pessoas virão para visitar, investir e comprar no município.